Bom dia a todos. Hoje vamos dar prosseguimento a mais um vídeo sobre a OBA, a Olimpíada Brasileira de Astronomia. Hoje nós vamos estar fazendo uma questão de astronáutica do nível 4 para mostrar que alguns fatos que aparecem na OBA são muito interessantes para uma prova de Olimpíada, principalmente o fato dela ser interpretativa. Então, eu vou mostrar para vocês essa questão que a gente vai estar discutindo agora. Foi uma questão que caiu no nível 4 no ano passado, né? É a questão 15. Ela começa com um texto bem interessante que explora um fato muito legal que aparece na OBA, que é a ideia de se acontecer apresentações de assuntos que estão em referência a datas. Então, o texto começa falando, né? No dia 24 de abril de 2020, o telescópio espacial Hubble completou 30 anos em órbita da Terra. Seu planejamento começou ainda nos anos 70, mas ele só foi lançado em 1990. Ao receberem as primeiras imagens, os cientistas ficaram perplexos com a má qualidade delas. Após algumas análises, eles descobriram que o Hubble possui uma falha no espelho principal. Os engenheiros da NASA decidiram que os astronautas poderiam capturar o Hubble com o braço robótico do ônibus espacial e, por meio de atividades extraveiculares, consertar seu sistema óptico. Depois dos reparos, o Hubble foi colocado de volta à sua órbita original. Essa missão de reparo do Hubble consistiu em um dos maiores feitos da NASA e, desde então, 4 outras missões de manutenção foram realizadas. Então, é um texto introdutório falando sobre uma data que aconteceu no ano passado, que é 24 de abril, ano de 2020, no qual o Hubble completou 30 anos de órbita, e a questão ela vai ser construída com um pano de fundo desse texto. Mas nós vamos usar conhecimentos que estão dentro da própria questão. Então, na pergunta, ele fala o seguinte: suponha que para recolocar o Hubble em sua órbita correta, o braço robótico do ônibus espacial exerceu 1 newton de força F, cujo módulo, direção e sentido foram constantes durante toda a manobra, e perpendicular à direção do movimento do ônibus espacial. Então, é como se esse braço estivesse recolocando, né, o Hubble, fazendo um lançamento, aplicando essa força de 1 newton sobre ele. A massa do Hubble NH é de aproximadamente 10 mil quilos. Aí vem, a segunda lei de Newton diz que força é igual a massa vezes aceleração, onde m é a massa e a aceleração. A pergunta era, calcule o módulo da aceleração AH em metros por segundo quadrado, ao qual o Hubble foi submetido nessa operação. E a segunda pergunta, calcule também o tempo t em segundos gasto para que o Hubble fosse afastado pelo braço robótico do ônibus espacial de uma distância d igual a 4,5 metros, né? 4,5 metros. E assinale a alternativa correta. Eu omiti as alternativas, que nós iremos fazer as contas, mostrando para vocês como que se tem a ideia. Suponha que durante essa operação o ônibus espacial manteve-se aproximadamente em movimento retilíneo uniforme, MR1, né? Porque, na verdade, está colocando ele em órbita, né? Então, existe aquele fator de relação à força, de movimento circular, mas que não vai ser abordado na questão. Essa questão de entrar em órbita, de equilíbrio e recorreção de rota, não é abordada nessa questão. Apesar do texto ser mais complexo, ser extenso, ele é muito fácil. Até porque a gente dá uma dica aqui embaixo, falando que D é igual a meio de AT quadrado, onde T é o V. Então, o que a questão esperava que você fizesse? Primeiro, que você usasse, né, o fato da segunda lei de Newton está aparecendo aqui no enunciado, né? Então, se eu quero saber a aceleração do Hubble, nada melhor do que aplicar a segunda lei da dinâmica sobre ele. Então, no primeiro item, a gente usar o fato de que força é massa vezes aceleração. A força é de 1 newton, a massa é de 10 mil quilos, e a aceleração ela será o que eu quero calcular. Então, o primeiro item está resolvido. Era uma divisão simples, né? A igual a 1 dividido por 10 mil. Isso aqui dava 0,0001 metro por segundo ao quadrado. Tá, para fazer o segundo item, ele também te dá a dica. O interessante seria se ele não desse, porque aí você teria que verificar uma composição do movimento que está acontecendo ali
com a recomposição do telescópio, né? Mas como ele deu a dica, ele está falando, ó, ali é realizado, né, um movimento, né, retilíneo, uniforme, em relação a uma órbita, né? Isso poderia confundir um pouco a cabeça do aluno, por isso que ele dá essa dica, né? Porque, na verdade, ele fala em MRU, porque o movimento ele é feito a uma velocidade constante. Porém, a gente não pode esquecer de que há uma aceleração que corrige, né, essa mudança de direção constante que está acontecendo. Então, é importante pensar nisso para questões mais elaboradas, né, para quem vai fazer Olimpíadas de Física e tudo mais. Mas aqui na OBA, o que ele queria era ver se você conseguia interpretar, né, que a distância que ele iria percorrer de afastamento está associada àquela dica que ele deu, ao movimento retilíneo uniformemente variado, né, porque tem uma aceleração atuando sobre ele. Então, era outra aplicação, né, de D igual a meio de A vezes T ao quadrado. Onde o D valia 4,5, o A vale 0,0001, e aqui a gente tinha o tempo. Se a gente multiplicar 4,5 por 2, a gente fica com 9. Se eu multiplicar 9 por 10 a quarta, né, porque seria 1 dividido por 10 a quarta, eu vou ficar com 9 com 4 zeros. Então, isso me dá um 90.000. E agora que vem, né, a parte mais legal da prova de notas, que é a matemática fácil, né? Como é que eu tiro a raiz quadrada de 90.000? Que número ao quadrado dá 90.000? Se você perceber, 9 é um quadrado perfeito. Então, eu sei que na resposta vai ter que aparecer um 3. Em múltiplos de 10, a sua raiz é extraída pela metade da quantidade de zeros. Então, se eu tenho 4 zeros ali, eu só vou ter 2 na resposta. Porque 10 vezes 10 são 100, 100 vezes 100 são 10.000. Então, a quantidade de zeros ela sempre é dobrada nos quadrados perfeitos. Se eu tenho 4 zeros, o número que originou esse quadrado perfeito tem que ter 2. Então, a resposta é t igual a 320. Perceberam? Mesmo se você não tivesse conhecimento de física, o que é difícil para esse nível, né? Porque os alunos, pelo menos, eles estão no primeiro ano e já viram alguma coisa de física no nono, você conseguiria fazer. Porque as expressões são dadas no problema, uma de maneira indireta, que eu achei, né? Foi essa segunda aqui que eu estou sublinhando, né? A expressão da distância, né? Mas outra de maneira direta. E os alunos conhecem as duas expressões. Eu achei assim, interessante o fato dele dar essa dica, porque se o aluno fosse construir, ele poderia ter uma dificuldade por conta da questão orbital, né? E aí ficaria uma questão um pouquinho mais elaborada realmente. Então, é isso aí, galera. Espero ter contribuído aí para vocês que estão estudando para a UBA. A prova está se aproximando. Foquem nos estudos e aguardamos vocês aí com mais vídeos. Curte o vídeo, se inscreve no canal ainda quem não se inscreveu e estamos aí para mostrar para vocês. Vida olímpica é possível.